versículos a seguir. Depois nós iremos para a carta, onde nós estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia. E como eu mencionei no início, dentro desses dias ao qual nós estaremos aprendendo, nós devemos refletir em qual dessas igrejas eu me coloco. Em qual dessas igrejas, muitas vezes, eu estou na oposição. Será que eu estou nessa, na de Pérgamo, na de Éfeso, na de Esmirna, na de Sardes, na de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia? Qual delas que eu estou mais aparecendo? Qual delas que eu estou mais me comportando parecidamente? Então nós vamos refletir, para que dentro disso, uma autoanálise da nossa vida, devemos refletir e analisar, Senhor, no que eu preciso melhorar. Porque a mesma palavra, o qual foi falada por João, está refletindo aos nossos dias de hoje, para também nos corrigir. E dentro disso, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim, porque o Senhor, só um pouquinho mais baixo. Isso. Porque o Senhor corrige e ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nosso Pai, segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, não nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. E, na verdade, toda a correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça, exercitados por ela. Temos aqui uma pequena reflexão sobre a exortação. Como vem dizendo no versículo 11, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, muitas vezes parece árdua. Por que eu quero entrar dentro disso antes de entrarmos nas cartas? Porque João foi usado muitas vezes dentro de algumas cartas para exortar as igrejas, para estar fazendo uma correção. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Necessitamos a cada dia estarmos nos colocando à disposição, e muitas vezes nós, como ministrantes da palavra do Senhor, está trazendo uma palavra onde muitas vezes você vai sair daqui, essa palavra foi dura ao meu coração. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela exige de nós uma mudança de vida, ela exige de nós uma mudança de pensamento, porque existe muito em nossos dias de hoje pessoas com a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Onde ela suga aquilo ali e não entra mais nada onde possa estar mudando a sua opinião ou mudando o seu jeito de pensar. Não, eu tenho um pensamento desse e ninguém mais muda. Eu acho que algum irmão conhece alguém assim. Eu conheço, não é um nem dois, é vários. Pessoas que muitas vezes, mesmo você apresentando a palavra, ela não tem mudança na sua vida. E vem dizer, dando continuidade, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Muitas vezes você se entristece pela exortação nossa. Essa correção foi difícil, foi dura. Mas nós sabemos que quando nós, muitas vezes, por mais que seja dura naquele instante, mas nós nos conscientizamos, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ser corrigido. Eu precisava, porque muitas vezes nós vivemos em uma vida onde nós não somos repreendidos, estamos caminhando a passo largo, infelizmente, para o inferno. Porque muitos estão pregando uma porta larga, muitos estão pregando o evangelho facilitado, aonde você não precisa mudar a sua vida, aonde quem tem que se adaptar ao evangelho é o evangelho, a você e não você ao evangelho. Então nós entendemos que a mudança, para entrar diante da presença do Senhor, é de nós. Porque Ele chama, venha como estás, mas não permaneça. Não continue, Ele nunca vai
te chamar quando você estiver santo, senão você não precisava de Deus. Ele vai te chamar, vai me chamar como nos chamou, do jeito que nós estávamos, com carrapicho, com pecado, né, numa vida toda desconcertada. Mas a partir do momento que nós nos colocamos à posição do Senhor, né, principalmente aqueles que têm um chamado, é muito importante isso, aquele que tem um chamado, se colocar na brecha. Hoje estávamos conversando com, né, um presbítero, e aí dentro disso ele falou assim, ó, tem 12 anos, faz quase 30 anos que o Senhor trouxe uma palavra no meu coração com 12 profetas diferentes. E isso não aconteceu na minha vida. Isso me desanimou, né? E ele colocou o pé na jaca, nos desandou de vez, né? Aí eu falei assim, mas você sabia que a promessa ela é condicional? Ela acontece em nossa vida se nós nos mantemos fiel e perseverante diante da presença do Senhor, porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aquele que não tem compromisso, infelizmente, acontece como Jonas. A sua decisão tornou, né, uma trajetória difícil. E muitos querem viver as bênçãos, as promessas, dizendo, não, Deus tem uma promessa, Deus vai me usar, né, Deus vai fazer isso e aquilo na minha vida. Então eu vou ficar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Né, tem que ter uma vida de postura diante da presença do Senhor. Né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Vamos agora para a carta de Apocalipse. Um pouco maior aqui, né? Aleluia, Senhor. Apocalipse capítulo 2. Nós estudamos no culto passado, foi qual igreja? Os irmãos que estavam aí? Qual igreja? Não, isso não é hoje é 5 da tarde. Qual igreja, irmãos? De Éfeso. Qual, irmãos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo? É muito bom vocês vão memorizar, né? A gente que memoriza todos os atores da novela, memoriza todo jogador de time, e muitas vezes, né, memorizar, é muito importante memorizarmos, amém? Porque é a palavra do Senhor. E nessa noite, nós, antes de eu adentrar no capítulo 2, eu quero que você dê uma voltadinha um pouquinho no capítulo 1, e versículo 3, depois o versículo 9 em diante, que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, do versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Deus, que palavra poderosa. O tempo está próximo. É bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras da profecia, o que? Guarda. Aí eu já me lembro da palavra do Senhor, o qual vem dizer que a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Nós vimos que aqui tem um mandamento para não nós só ouvirmos, nós não só vir para a casa do Senhor como por vir, mas nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, né? E a palavra ao qual for ministrada, independente de quem for ministrar, se Deus amanhã usar uma dessas crianças, a nossa reverência dentro dessa casa tem que ser a mesma que o Marcos, Feliciano ou qualquer outra pessoa sequer, porque essa palavra ao qual está sendo falada não é a palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. Aleluia. Então qualquer um que vier ministrar, né, que for usado diante dessa casa, né, temos que estar atento a tudo que vai falar. Muitas vezes possa ser que não tenha uma boa oratória, uma boa expressão, mas pode ter certeza, eu vi muitas pessoas quando eu era criança que ainda chamava Jesus de Jesus, né? E Deus usava poderosamente. Onde colocava as mãos, pessoas eram curadas, né? Onde estendia a mão, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então uma unção derramada sobre a vida das pessoas. Existem muitas pessoas hoje com uma boa eloquência, né, com uma boa fala, uma boa, né, hermenêutica ou homilética, mas quando você vai ver, está vazio, é como aquele vaso rachado, né? Recebe o azeite, mas não consegue sustentar o azeite sobre a vida dele. Né? E nosso dia de hoje não é diferente. Quantas pessoas, diante de um culto maravilhoso, Deus derrama a graça, Deus derrama o poder, a pessoa se alegra pelo movimento, pela quantidade muitas vezes de pessoas, achando que Deus só opera em quantidade, mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nunca precisou de multidão, mas sim de pessoas perseverantes diante da sua presença. Né? Enquanto o azeite desce, aquelas pessoas se alegram o pulo, mas eu digo que muitas vezes é vaso rachado, né? Quando passa da porta para lá, o óleo, o azeite já escorreu no chão.
né, acabou o seu azeite. No outro culto, no outro dia vem seco, né? Mas o azeite, quando vem sobre a nossa vida, ele tem que perseverar. Temos que manter esse azeite dentro da nossa vida, né? O hino qual foi elaborado para o nosso congresso, que me chamou muita atenção da letra dele, que numa fala vem dizer assim, que não venhamos ser como o pavio, que ele queima por fora. Os irmãos que ouviram isso, né? Algo interessante. Como um pavio que queima somente por fora, né? Mas o seu combustível verdadeiramente está dentro, é o azeite. Então o nosso combustível não é o que está fora, mas o que está dentro do nosso coração. É o azeite, a presença do Senhor, né? Mas para isso temos que ouvir a sua palavra e atentamente guardar em nosso coração. O salmista Davi no Salmo 119, diz, guardei, Salmo 119, versículo 11. Se não foge a memória, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Por que eu quero iniciar citando alguns versículos? Porque esse direcionamento, essa instrução a essas igrejas, né? Para elas estarem atentas à palavra do Senhor. Hoje o que nos entristece muitas vezes é lugares, não que seja errado, mas é 20, 30 louvores, e muitas vezes é 10, 15 minutos de palavra, né? Muitas vezes nos alegramos, isso é maravilhoso, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz que é a palavra que nos fortalece. Aqueles que ouvem e as põe em prática, que pratica, ele assemelha aquele ao qual constrói a sua casa sobre a rocha. E quando nós olhamos para este texto, é aquele que edifica, que estrutura numa fortaleza, não é algo qualquer, mas sim naquilo ao qual, né, dá firmeza à sua vida. Então a palavra do Senhor, ela traz ao nosso coração a alegria de saber que nela somos fortalecidos. E olhando para o versículo 9, já entraremos no capítulo 2, só uma introdução rapidamente para nós entendermos a orientação das cartas, né, para a igreja da Ásia. Diz assim, ó, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição que no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa do quê? Da palavra. Por causa da palavra de Deus. Vemos que a palavra muitas vezes, hoje, graças a Deus, em nossos lugares, né, no país onde vivemos, não temos essa, né, muitas vezes essa briga como tem lá fora, onde pessoas que não podem ter uma Bíblia Sagrada como eu e você temos, pessoas que não têm a oportunidade de ler a palavra do Senhor, pessoas que não podem nem no celular ter a Bíblia, mas eu e você temos. E muitas vezes, né, como em alguns lares fica aberto lá em Salmos, mas muitas vezes aberto criando poeira, né? Não exercitamos a nossa leitura, né? Não exercitamos nós meditar na palavra do Senhor, né? Eu estava no outro ministério, né, uma certa vez, e tinha uma mulher, quando ela chamava para pregar, ela não sabia ler, ela não sabia ler, mas pensa no que Deus usava, porque por mais que ela não soubesse ler, mas ela ouvia pregações, ela ouvia mensagens de palavra, citando versículos, e quando nós convidávamos ela para ministrar, ela mandava trazer a Bíblia para ela assim, e mandava alguém vir ler, e quando era lido aquele texto, aquele versículo, pensa no que Deus usava essa mulher, pensa na maravilha que acontecia. Então não é porque muitas vezes ela não sabia ler, mas porque ela tinha guardado no coração, por mais que ela não conseguisse expressar, né, olhasse assim, somente rabisco aos seus olhos físicos, mas, né, aquilo qual era falado, estava guardado dentro do seu coração, no seu interior, e não fazia ela viesse estar caindo ou perecendo, porque era o que fortalecia o passo daquela mulher. E quando nós olhamos este texto, quando João vem dizer que ele estava nesta ilha por causa da palavra, era por causa da perseguição. Vemos que na antiguidade, a perseguição contra aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, né, muitos foram mortos. Nós olhamos somente João, né, que não foi morto só em morte naturalmente, mas os demais todos foram, né, mortos a fio de espadas, né, crucificados, serrados, né, muitos foram ali martirizados. Mas não deixaram de falar do amor do Senhor, não deixaram de pregar a palavra de Deus. E quando nós olhamos este versículo, ele vem trazer uma orientação, ele vem trazer a certa igreja. O que vocês estão passando, eu sou, né, participante, porque eu estou sofrendo.
E eu estou aqui nesta ilha, né, por causa da palavra do Senhor. Ele estava exilado, né, diante de uma situação, mas nós entendemos que quando somos servos do Senhor, aonde nós estivermos, nós somos instrumento nas mãos dele. Não deixamos nos abater pelas lutas, não devemos nos deixar abater pelas dificuldades, pelas afrontas, pelas perseguições, porque muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu estou sendo perseguido onde eu trabalho, eu estou sendo perseguido, muitos dizem até dentro da igreja. Meus irmãos, perseguição foi o que as 7 igrejas enfrentaram. Perseguição foi o que a igreja primitiva enfrentou. Uma perseguição onde, né, muitos sofreram, onde muitos padeceram, onde muitos, né, tiveram até sua própria vida tomada, mas não negaram a palavra do Senhor, não retrocederam. Infelizmente vemos em nossos dias onde pessoas, por causa de qualquer luta, qualquer dificuldade, não, eu vou parar, eu vou desistir, eu não consigo mais. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que muitos homens enfrentaram, mulheres. Agora você imagina um pai de família ver os seus filhos sendo mortos, mas não deixando a palavra do Senhor. Vocês podem me matar, eu posso tombar em terra sobre este lugar, mas eu tenho certeza que me levantarei no céu diante da presença de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa convicção. Temos que ter isso em nosso coração, que as lutas, dificuldades que nós enfrentamos, não há de se comparar, né, para a glória o qual o Senhor tem reservada para nós. E agora vamos adentrar. Meu Deus, já é quase 9h30, irmãos. Prometo ser rápido. Segunda carta, a igreja de Esmina. Qual que era a primeira igreja mesmo? Glória. A segunda é Esmina. Até o final dessas 7 cartas, os irmãos vão decorar desde a primeira até a última, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o versículo 8 do capítulo 2. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso, diz o primeiro e o último, que formou e que ele viveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico, e é blasfêmia do que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. É uma carta, né, com alguns versículos apenas, bem curta. E quando nós olhamos esta carta, não há nenhuma crítica contra essa igreja. Não há nenhum apontamento, não você, né, porque nas outras cartas você vai ver que sim, mas tenho contra ti. Nesta carta você não vai ver isso. Nessa carta, por mais que não exista igreja perfeita, mas vemos que essa igreja era uma igreja onde, né, estava diante dos olhos do Senhor na sua perfeição, estava agradando aos olhos do Senhor. Mas se nós analisarmos o texto, como você acompanhou nessa leitura, não quer dizer que nós somos bons e que somos perfeitos, e não é por dizer que estamos agradando ao Senhor que não iremos passar por dificuldade, porque muitas vezes as pessoas dizem: não, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que eu tenho que passar por luta? Eu estou fazendo tudo corretamente, se eu dou dízimo, eu oferto, eu vou na tua casa, eu louvo, eu oro, mas mesmo assim parece que a luta vem. Mas temos um exemplo claro, que o Senhor nos traz uma ordenança, ser fiel até a morte. E essa morte aqui, irmãos, não é aquela morte que você vai, né, na sua velhice. Essa morte vem significar ser fiel até a morte. Se for necessário você morrer por este evangelho, você tem que ser fiel. Se for necessário você padecer por este evangelho, perder a sua vida, você tem que ser fiel. Porque quando nós olhamos a igreja de Esmina, eu quero que você preste bastante atenção, que era uma igreja fiel, mas perseguida. Olha só, uma igreja fiel, mas perseguida, porque nós sabemos que tudo aquilo ao qual incomoda o inferno, o inimigo vai tentar contra. Tudo aquilo que está atrapalhando os projetos, trabalhar do inimigo, pode ter certeza, ele vai se levantar, vai querer se levantar, muitas vezes trazendo divisão, muitas vezes trazendo discórdia dentro da igreja. Para quê? Para afastar o povo. Quantos lugares aonde o inimigo não tem tirado mais as pessoas da igreja, mas tem colocado a própria divisão dentro da igreja. Mas quando olhamos esta carta, esta igreja, né, ela vem dar uns exemplo claro. Esmina, grave bem este nome, né? E quando nós olhamos para Esmina, o significado do seu nome vem dizer mirra.
E mirra, preste atenção, era uma erva que após esmagada, ela soltava uma essência, né? Lá do seu irmão deu uma cheirada para ver se qual é a essência que eles têm. Não é o caiaque mais cheiroso que você tem, não é a Natura, não é aquele perfume francês ou qualquer outro importado. Mas qual é a essência que você está liberando como um cristão diante da presença do Senhor? Esta mirra, após esmagada, né, era um processo que ela enfrentava. Após o esmagamento, ela liberava esse aroma. E isso mostra a igreja de Esmina que quanto mais batia, quanto mais era apertado, assim podemos dizer, para esta igreja, mais ela mostrava a sua fidelidade e obediência ao Senhor. E o que nós estamos exalando diante dos processos da nossa vida? Qual é o aroma que nós estamos liberando diante das dificuldades? Será que nós liberamos bênção? Será que nós liberamos a fidelidade? Será que nós liberamos a gratidão? Ou muitas vezes, diante de alguns processos, diante de alguns apertos, de alguns esmagamentos que passamos diante dessa terra? Ou será que nós murmuramos? Ou criticamos? Ou muitas vezes apontamos os nossos irmãos dizendo, não, a culpa é de fulano e de ciclano por estar neste momento. Mas nós entendemos como a igreja verdadeiramente, ou qual agrada ao Senhor, mesmo diante das lutas e dificuldades dessa terra, mesmo sendo esmagada, muitas vezes pela sociedade, muitas vezes pelo governo, mas o seu aroma é um aroma de adoração ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. O seu aroma é um aroma de gratidão ao Senhor. E isso esta igreja preservava na sua vida. O seu nome sugere mirra, uma erva amarga ao seu paladar, mas um perfume simboliza o sofrimento, exalando a fidelidade a Deus. Olha só, a demonstração de fidelidade que tinha esta igreja. Por isso que o Senhor vem nos trazer estas cartas para nos orientar e nos ensinar qual dessas igrejas eu estou fazendo parte. Será que eu estou passando por luta, mas eu estou glorificando o Senhor? Será que eu estou sendo açoitado, mas eu estou exaltando aquele que vive, aquele que reina e valorizando a cada dia na sua presença? E quando olhamos este texto, vemos que 5 níveis diferentes de perseguições eles enfrentavam: a governamental, a econômica, a física, a religiosa e a satânica. 5 níveis de dificuldades, 5 níveis de lutas que eles passaram. E quando nós olhamos a história, o contexto histórico desta igreja, eles eram atacados de todos os lados. Agora você imagina quando fala de governamental, você imagina você viver em um lugar onde a pessoa vai dizer para você assim: se você professar que você é cristão, você não tem mais nenhum recurso, se acabou o seu recurso, se acabou a regalia para você. Muitas pessoas, ao qual professavam que eram cristãs, que serviam ao Senhor, perdiam até mesmo os seus empregos. Eram pessoas que eram enxotadas diante da sociedade. Agora você imagina aos nossos dias de hoje. E diante disso, havia uma adoração a muitos deuses pagãos. E a próprio César, diante de onde estava naquele momento. Agora você imagina se hoje se levantasse uma lei, um decreto, de onde aquele que não adorasse ao presidente da república e dissesse que era cristão, seria morto. Será que nós continuaríamos exaltando esse Senhor? Será que hoje nós estaríamos aqui? Imaginemos, isso é algo que acontecia com esta igreja, era algo que eles passavam, que eles enfrentavam diante daquela situação. Você imagina um decreto hoje, se você dizer que é cristão, não, eu vou lá na quarta-feira, hoje tem culto de ensino, esse é um decreto lá, por alguém que assentado nessas cadeiras com poder. Quem for para a igreja, quem tiver com uma Bíblia na mão, será morto. Será que nós estaremos aqui hoje? Quantos de nós estaremos aqui? É difícil, mas é uma reflexão para nós, do privilégio que nós temos. Porque quando olhamos lá fora, certo dia eu vi um vídeo de alguns africanos que professavam que eram cristãos. Irmãos, os próprios, a sua própria nação, jogaram eles diante do buraco, jogaram lenha, e algum outro combustível e tacaram fogo neles. Mas eles não saíram daquele meio, foram queimados, mas não negaram o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes queremos abandonar o Senhor por qualquer coisa. Pai. Queremos desistir por qualquer coisa. E não valorizamos, a oportunidade que temos, a liberdade de professar este Deus maravilhoso, de estarmos aqui num dia como hoje. Eu agradeço a todos os irmãos que estamos num número bom hoje no culto de ensino. Deus abençoe cada um do nosso irmão que veio visitando, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sua família.
Eu fico grato e agradeço ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pela sua igreja entender o real valor. Isso é para nos mostrar, nós entendemos, né, a poderosa palavra do Senhor, o que ela faz ao nosso coração, o que ela nos ensina poderosamente, né, de olhar e analisar esta igreja, o qual quando ela sofria, quanto mais, como dizem que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. É que nem pão, né, massa de trigo, quanto mais amassa, quanto mais, né, e tem um tal de cilindro ainda, é lá que passa o aperto, é lá, né, que entra no esmagamento, mas depois que ele está assado, vemos que ele se torna grande. Então todo o processo, ele não vem para nos diminuir, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Todo o aperto que passamos é para mostrar que o Senhor, a todo instante, Ele está zelando pela minha e pela tua alma, né? E quando vemos aqui o verdadeiro povo de Deus, né, ele não adorava outros reis, né, porque só existe um rei. E diante daquele mandato governamental que eles tinham, quem não adorasse, né, ao rei, quem não adorasse a outros deuses, eles não podiam, como mencionei, né, estar vivendo numa vida diante da sociedade liberada. Eles eram perseguidos. Né? Agora você imagina você com os seus filhos, né, na sua mesa, você precisando do pão, você precisando do alimento para colocar na sua mesa, e muitas vezes racionado, porque o sistema ao seu lado, ao seu redor, né, te proíbe de estar adquirindo por causa que você serve o Senhor. Aleluia. Olha só, como ficaria o nosso coração como pai, como mãe, como, né, auxiliador, como mestre diante do nosso lar, dos nossos filhos, para nós estarmos alimentando. Agora você imagina essas pessoas que enfrentaram isso, pais e mães, né, ali vendo a sua família sendo maltratada, mas eles sabiam que o Deus do céu, aquele ao qual João tinha os ensinado e mostrado, aqueles ao qual Paulo também os ensinava, né, era o Deus da provisão, era o Deus aonde livrava do meio das dificuldades, das lutas, e trazia descanso, né, para as vossas vidas. Nós temos que ter essa convicção no dia de hoje, porque quando olhamos para este texto, nos ensina algo maravilhoso, é suportar o processo, é suportar as aflições, e mesmo assim está adorando ao Senhor, e mesmo assim exalando, né, o aroma de adoração, como a mirra desvina. É isso que devemos liberar diante desses processos. A perseguição econômica, né, como eu mencionei, pessoas eram mandadas embora, né, a segunda perseguição, pessoas eram mandadas embora dos seus empregos. Agora você imagina lá você no seu trabalho, a sua profissão, você estudou, você fez faculdade, você empenhou a sua vida inteira, né, dedicou a sua vida inteira a essa profissão, e você chega um mandato, aquele que for cristão aqui, levanta a sua mão, que nós vamos mandar embora. Será que teríamos, né, coragem de levantar as nossas mãos e eu sou cristão? Pode, né, assinar o meu, como é que diz mesmo? Aviso, né? Pode assinar o meu aviso, né? Faz tanto tempo que eu não trabalho registrado que até sei esse nome. Pode assinar o meu aviso que eu vou sair. Agora você imagina este povo passar por isso, a situação econômica, né, ser mandado embora do seu trabalho, né, a perseguição física. Jesus diz que mais sofrimento viria sobre eles. Vemos que Jesus vem dizer que eles sofreriam, aqui no versículo 10, diz assim, ó: nada tema dessas coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Olha só, o inimigo, né, ele estaria afrontando, o inimigo estaria operando naquela situação, e trazendo um dano a esta igreja, e trazendo uma perturbação a eles, uma tribulação. E quando olhamos a este texto, no começo diz assim, nada temas. Já é uma orientação, nada temas. E quando nós analisamos e lemos o texto inteiro, em nenhum momento ele trouxe, mas eu te darei o livramento. Não, ser fiel até a morte. Infelizmente, o processo que eles iam enfrentar, levaríamos eles ir até a morte. Mas quando olhamos todas as cartas, mas como pode? De todas as cartas, essa é a única, onde não tem nada, ou qual venha, né, estar apontando um defeito a esta igreja. Como se nós, muitas vezes, em nosso dia de hoje, nós pensamos, não, mas eu estou fazendo tudo certo, por que está dando o contrário?
Por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sendo maltratado? Alguns dias atrás eu perguntei para uma pessoa, a pessoa estava dizendo que estava passando por luta, por dificuldade, né? Eu parei, olhei para ele assim, você me acha melhor que Jesus? Ele falou, não, eu não sou melhor que Jesus. Aí eu olhei para ele assim, e você é melhor que Jesus? Ele ficou meio assim, eu achei que ele ia até responder que sim, né? Ele falou, não, não sou. Então porque muitas vezes nós questionamos, se Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo, sofreu, né? Foi cuspido, maltratado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, colocaram no madeiro, né? Os cravos perfuraram a sua mão, né? O sofrimento diante daquela situação que ele estava, muitos historiadores dizem, né? Que para ele respirar, ele tinha que se apoiar e levantar, e dentro disso a sua madeira, suas costas se lixando, os ferimentos, né? No madeiro da cruz, para que ele pudesse estar respirando. Não foi uma morte, irmãos, rápida. Foi uma morte dolorosa. Foi uma morte onde durou tempos. Para que ele viesse, né, estar ali entregando a sua vida por mim, por você. Ele nunca pensou em desistir e parar. Ele nunca pensou em abandonar, porque ele sabia que eu e você estaríamos aqui nesta noite, precisaríamos estar aqui. Que aqueles que sucederão pós nós também precisam deste evangelho, precisam desta palavra, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele sabia dessa importância. E muitas vezes nós queremos abandonar, desistir por qualquer coisa. Por coisas pequenas. Coisas que quando nós olhamos, né, para a Bíblia Sagrada nem se compara ao sofrimento de muitos que passaram. Nem se compara aos processos que muitos passaram. O apóstolo Paulo, depois de escrever várias cartas, 13 cartas, epístolas e paulinas, 13 epístolas, a sua morte, colocar a sua cabeça sobre o tronco e desce, né, o machado ou foice qual foi, a sua cabeça arrancada. Olha só o processo que esses homens passaram. Olha só o processo que a igreja de Esmina, mesmo sendo uma igreja onde era perseguida, mesmo uma igreja que era maltratada, mesmo uma igreja que era pobre fisicamente, né, materialmente, porque quando olhamos o versículo diz: tu és pobre, eu sei que conheço as tuas tribulações. Uma igreja pobre, irmãos, diante de um cenário rico. Você imagina um lugar, uma cidade próspera, porque era uma cidade portuária. Você imagina uma cidade como Pariquera e várias empresas, vários lugares, né, várias portas de emprego, mas com as portas fechadas para cristão. Não, aqui só entra quem não é cristão. Aí você olha ao seu redor, nossa, a cidade próspera, as pessoas andando com seus carros, claro que naquela época não tinha, mas trazendo uma ilustração para os nossos dias de hoje. As pessoas com seus carros importados, as pessoas trabalhando e alcançando seus bens materiais, enquanto o povo da igreja olhava e não podia compartilhar dos mesmos bens, porque eram enxotados, eram, né, deixados de lado pelo Deus ao qual serviam. E muitas vezes nós dizemos que estamos servindo perseguição, estou sendo perseguido. Nossa, irmãos, não é nada que se compare a este povo. Não estamos passando nada que este povo enfrentaram, né? E eles aqui mais no versículo 9 diz assim, ó, está até entre aspas, mas tu és rico. Então nós entendemos que a riqueza, ela não é material. Eles podiam ser materialmente pobres, mas espiritualmente eles eram ricos. Podia faltar muitas vezes o alimento, podia faltar muitas vezes o pão, mas o Senhor estava provendo e vendo a cada passo dessa igreja. Que em nenhum momento eles pensaram em retroceder, que em nenhum momento eles pensaram em parar. Então o Senhor vem dizer, mas tu és rico. Diante do lugar onde tudo, né, era favorável àqueles que não serviam o Senhor. Era um lugar próspero, mas a igreja. Então nós entendemos que muitas vezes, né, pessoas que estão em tesouraria, nós que estamos à frente da obra, por mais que muitas vezes o financeiro, trazendo para os nossos dias de hoje, esteja difícil, mas muito mais vale ter muitas vezes, está passando um estreito, mas ter um povo que é fiel diante da presença do Senhor, ter um povo que é rico espiritualmente, do que vem muitos lugares, infelizmente, onde estão valorizando mais o dízimo, mais o dinheiro, né? Mais a posição da pessoa. Não, aquela pessoa, né, tem um poder requisitivo bom, vamos trazer para o altar, vamos colocar aqui como destaque, só por causa do financeiro muitas vezes. Aí você vai ver a vida da pessoa está tudo bagunçado. A pessoa muitas vezes está em adultério, muitas vezes a pessoa está em pecado. É uma igreja que espiritualmente ela é pobre, espiritualmente ela não
não tem a presença do Senhor. Mas nós podemos até não ter dinheiro, mas se nós temos a presença do Senhor, pode ter certeza que nós somos bem-aventurados. Porque muito mais vale a presença do Senhor. Davi mesmo vem dizer que eu possa perder tudo, Senhor, que eu perca tudo. Davi reconhecia de onde ele era. Por isso que ele é segundo o coração de Deus, diferente de Saul. Porque Saul, quando ele começou a perder, ele começou a perseguir a Davi. Até matou algum sacerdote pela cadeira. Ele se importava com a cadeira. Quantos se importam com cadeira, com posição? Pai. Mas Davi não, Davi podia perder a cadeira, mas a presença ele não queria perder. E é isso que nós devemos preservar em nosso dia de hoje. Porque a riqueza não está naquilo ao qual nós possuímos. Isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ficar nessa terra. Né? Como diz aí, tem uma brincadeira na internet de um homem que fala assim, ó, caixão não tem gaveta. Né? E quando você vai no cemitério, você não vê nenhum carro enterrado junto com as pessoas. Você não vê casas enterradas junto. Você não vê ali seus patrimônios enterrados junto. Ali se acabou-se. Ali do mesmo jeito está o rico e o pobre. Né? Se você desenterrar duas pessoas que foram mortas 10 anos atrás, você não vê nenhuma diferença. São todos iguais. Então somos todos iguais. Mas o que nos muda é ter a presença do Senhor. Porque muitos dessa sepultura, né? E a sua direção, infelizmente, o seu destino é o inferno, infelizmente. Mas nós que servimos ao Senhor, o nosso destino é o céu. Assim como as crianças cantam, o meu destino é o céu. Que louvor maravilhoso. O nosso destino é o céu. Passamos essa terra, sofremos aflições, sofremos perseguições, mas nós entendemos que há um alvo para ser alcançado. Este alvo não é bens materiais. Este alvo não é aquilo ao qual sacia a minha carne, mas sim aquilo ao qual alega a minha alma eternamente na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A perseguição satânica, para encerrarmos, a última. Esmina enfrentava a perseguição do próprio diabo. Os cristãos seriam atacados pela sinagoga de Satanás. A palavra em Efésios 6:10 que nos diz, os irmãos conhecem muito bem, né, que não devemos lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados e contra as potestades. O que está acontecendo hoje, infelizmente? As pessoas estão brigando entre si dentro da igreja. As pessoas estão batalhando entre si mesmo. E esquece que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, mas é contra a potestade lá fora. E quando vocês estão brigando com pessoas lá fora, entenda, nós devemos pregar o Evangelho, devemos pregar a palavra e ensinar o caminho correto. Porque existem pessoas lá fora que muitas vezes não querem saber de crente, porque infelizmente muitos crentes não têm sabedoria e chega, já você vai para o inferno e assim, pronto. Aí o cara que se zanga fica bravo, é com mansidão. Temos que mostrar que o Senhor é justiça também, mas é amor. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizer que aonde ele foi pregar, ele chegou no irmão onde estava afastado, né? E pregou, mas pregou só a justiça. Ele pegou e saiu, virou. Aí o Senhor no seu coração, vai lá e prega o meu amor agora. Você não pregou o meu amor. Então nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é justiça, mas ela é um amor, né? E com o amor nós nos conscientizamos que nós precisamos da justiça de Deus. É com o seu amor que nós reconhecemos, não, o Senhor verdadeiramente é justo e maravilhoso. E quando nós olhamos a este texto, que eles iam enfrentar a perseguição do inimigo, não é diferente dos nossos dias, irmãos. Quanto nós estamos enfrentando, em todos os lados o inimigo está trabalhando, até em desenhos infantis, ele está operando. Parece tão simples, parece coisas pequenas, mas é já o seu jeito, as suas astúcias, né? Uma outra oportunidade nós vamos trazer aqui, né, as sutilezas do inimigo, que ele faz que muitas vezes nós não percebemos. E isso ele faz em nosso meio, muitas vezes nós nem percebemos quando vemos, ele já entrou. Através de desenhos, através de novelas, através de outras coisas que muitas vezes não edificam a nossa vida, né? Através de costumes que não agradam ao Senhor. E muitos lugares estão assim, não venha como está, venha, pode vir, né? Deus só quer o teu coração, mas Deus não é açougueiro, né? Nós sabemos que devemos preparar o nosso corpo, né, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Devemos zelar pelo templo do Senhor. E muitas pessoas dizem, não, a roupa não condena ninguém. É claro, né? A roupa não salva ninguém, mas um verdadeiro salvo sabe como se vestir. Aleluia. A roupa, né, ela não vai te levar para o céu por causa disso.
mas é uma identidade que você mostra: eu sou um cristão, Glória a eu Deus. sou um servo, uma serva do Senhor. Porque se você for num hospital, os irmãos que levaram no hospital que sabem, chega lá, está com jaleco, jaleco branco, calça branca, né? Você identifica de longe. Se você estiver apuro, se você estiver sangrando com um corte, quando você vê, opa, achei, né? Você vê seu coração pronto, você seu coração se conforta porque você achou alguém que possa estar te ajudando, alguém que possa estar te apoiando, cuidando de você, das suas feridas, né? Então, quando nós falamos de vestimentas, é que nós nos portamos onde as pessoas olham em mim e você, nossa, naquela pessoa eu posso confiar, porque ela está, né, aparentemente, verdadeiramente como um cristão. Agora você imagina, você chega num hospital, a pessoa está de qualquer roupa, qualquer jeito, né? Não está usando seus aperteixos, podemos assim dizer. Você confiaria, você teria confiança de passar com aquele médico, você teria confiança de tomar um medicamento da mão dele, ou como você disse: não, esse médico não me passa confiança, aí ele passa qualquer receita para você lá. Será que você teria essa confiança de tomar esse medicamento? Um mecânico, eu vou usar um exemplo do nosso irmão mecânico, né? Você chega lá e tem todas as ferramentas, né? Na sua casa, chega lá, tá todas as ferramentas dele, né? Você vai com confiança, não, né? Se eu trouxer meu carro aqui para arrumar, ele tem todas as ferramentas. Por quê? Porque ele valoriza a sua posição, ele valoriza a sua profissão. Então, a vestimenta, ela valoriza o quê? A minha condição como cristão. Não irá me levar para o céu, mas determina quem eu sou, né? Determina a minha posição de exercer diante da presença do Senhor. Do mesmo modo ao qual os seus irmãos, o mecânico, você chega lá, ele está com as suas ferramentas, então você sabe qualquer defeito no carro, ele tem a chave certa. Agora imagina, você vai no mecânico, ele tem lá uma picareta e um martelo, né? E vai abrir o seu motor. De que jeito ele vai abrir esse motor, né, irmão? Será que vai dar conta de arrumar? Não vai dar conta de arrumar. Então, não que a roupa condene, irmãos, mas um verdadeiro cristão, ele sabe como se vestir, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nos traz bastante exemplo de quando o povo de Deus queria imitar o povo do mundo ou os filisteus. Isso não agradava ao Senhor. Quando eles queriam fazer as mesmas coisas que o povo inimigo fazia, não agradava diante aos olhos do Senhor. Por isso a importância de nós nos colocarmos na posição ao qual o Senhor requer de nós. Não somente aqui dentro da casa do Senhor, mas lá fora também, como exemplo. Porque essa igreja, mesmo perseguida, mesmo açoitada, ela dava um exemplo claro, que ela servia o Senhor, né? Porque como ele disse no início, a essência que saía dela após o esmagamento era uma essência de fidelidade e obediência. Isso tem que estar em nossa vida cada dia. Eu estou sendo pisado, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu estou sendo pisado, mas sou obediente ao Senhor. Não pisado, irmãos, pelo irmão, não vai querer pisar no irmão, pelo amor de Deus, mas pisado pelos processos que a luta nos dá, que a vida nos dá. Pisado pelas dificuldades que a vida nos traz. Quem aqui que não passa dificuldade? Quem que não passa luta a cada dia? Todos os dias, como diz, é um leão por dia que nós matamos, e muitas vezes tem que amarrar 2 ainda para deixar para outro dia. É bem assim, os processos que nós passamos, mas em todos os dias o Senhor está conosco. Ser fiel. Ser fiel não é até amanhã. Ser fiel não é até ter dinheiro no bolso. Ser fiel não é até ter um carro bom. É ser fiel até a morte. Se precisar morrer por esta palavra, se precisar morrer por este nome, né, o qual nós, né, servimos ao Senhor. Quando eu olho a igreja de Esmina, para encerrar, nós olhamos para a vida de Policarpo. Rapidamente aqui para os irmãos que quiserem depois pesquisar. Policarpo foi um bispo em 155 depois de Cristo. Ele foi um bispo onde pastoreava a igreja de Esmina. E diante das situações, vieram até eles e disseram assim: se você não renunciar a este Deus e adorar a César, você será morto. Ele falou assim na sua fala: o Senhor foi fiel comigo até hoje, por que eu serei infiel a este Deus? Se precisar morrer, eu morrerei. Com 86 anos. Ele foi fiel até a morte. E diante de onde ele estava, diante do madeiro, e estavam preparando, irmãos, né, as lenhas embaixo para queimar. Ali a Policarpo, ele veio dizer assim: por mais que você me queime aqui agora, o meu corpo, mas eu tenho certeza que eu estarei com o Senhor na glória. Glória a Deus. Mas vocês, infelizmente, podem me ver queimar aqui, e vocês um dia podem arder no fogo do inferno. Pai. Vemos só nas últimas mensagens de Policarpo, as últimas instruções de Policarpo, um homem ao qual foi fiel, pastoreava a igreja de Esmina, né? Ali dirigia aquele trabalho.
E quando nós olhamos muitas vezes assim, não, a vida de pastor, a vida de dirigente é fácil. E as perseguições, e as lutas, e as afrontas muitas vezes que as pessoas enfrentam. As dificuldades, como no início da oração, quando eu cheguei aqui, o Thiago estava orando sobre isso ainda. Dos levantes que vêm. E pode ter certeza, quando você estiver numa posição, né, que o inimigo sabe que você vai frutificar, que gerará fruto, o inimigo vai querer ter. O inimigo vai querer atrapalhar. Mas aquele e aquela que sabe, que está ligada no Senhor, por mais que venha a dificuldade, a luta, ela frutificará no nome do Senhor. Aleluia. Porque o fruto, irmãos, ele não é resultado. O fruto é fruto, né? Nós somos criança, né? Eu acho que muitos dos irmãos aqui, na sua infância, pegou um estilingue e foi para o meio do mato. Você chega lá, você encontra um pé de bananeira, você encontra um pé de laranja, um pé de mexerico, né? Quem que nunca fez isso? Né? Você vai sair de manhã, quando vê você passou a hora, você está lá peloteando, né? Hoje não pode mais, viu, irmãos? Né? Então, igual eu pego vocês. Aí você chega lá, você vê aquela árvore, aquela laranjeira, aquele pé de banana no meio da mata. Ela estava esperando que eu ia até lá? Ou foi natural dela gerar aquele fruto? É natural dela. Então nós sabemos que o fruto que nós devemos frutificar não depende de resultado, mas porque está dentro de nós, tem que estar dentro de nós, gerar este fruto. A laranja estava lá, a bananeira estava lá. Se nós não fôssemos lá, ela ia gerar o fruto ia cair, e alimentar os animais ao seu redor. No outro ano, novamente, e ela não deixa de frutificar. Isso somos nós. Diante desta igreja, ela estava frutificando. Por mais que ela morresse em terra, mas nos deixa um exemplo claro, que nós devemos frutificar sobre essa terra, para que as pessoas possam ver os frutos. Como eu mencionei na pregação passada, que a árvore, ela é reconhecida pelo quê? Pelos frutos. E quando ela não está frutificando, o que acontece? Corta e lança fora, para que a outra venha ter mais frutos ainda. Então, será que nós estamos frutificando? Será que estamos dando um exemplo que dentro de nós tem fruto, ao qual possa estar alimentando pessoas que estão sedentas, ou onde estão pessoas precisando do alimento? E qual é este alimento? É a palavra do Senhor. São as obras que nós devemos demonstrar. É o talento que o Senhor colocou na minha e nas tuas mãos. Amém? Eu vou encerrar até aqui, senão eu vou passar do horário. Amém? Fica para outro dia. A próxima carta é a carta de Pérgamo. O presbítero Tiago vai estar ensinando. Amém? Se colocamos de pé, não vou passar do horário. Qual que foi a igreja de hoje? E a passada? Vamos gravar. Ismir e Hermes. E a próxima? Os irmãos vão gravar, os nomes, os irmãos são feras aí. É muito bom nos memorizar, tá? A cada carta, a cada igreja, né? A cada situação, né, que eles passaram, como foi mencionado aqui. Nós estamos na sede com o mesmo, né, com o mesmo tema, né? Eu ensinei a segunda lá na sede também, terça-feira passada, e onde o pastor Tiago ensinou a de Pérgamo, né? E aqui também o Tiago, 2 Tiago, né? Ensinaram de Pérgamo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus abençoe de cada um. Quero orar com você. Antes de orar, nós estaremos aqui sexta-feira. Estará o nosso presbítero Anderson, estará ensinando, né? Estará ministrando, né, na campanha. Na outra sexta, irmãos, olha só que interessante. Eu fiz um convite hoje com uma irmã. Ela falou assim: mas eu nunca preguei, irmão, sobre deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar. Fala que Jesus é bom, canta um pouco, chupa cana, subia, mas dê lugar para o guerreiro. Eu falei: amém, eu vou. Então, bora essa sessão na outra. Está uma irmã aqui, é Samila, né? Samila. É a primeira vez, né, que ela estará ministrando. Né? Ela falou: mas eu nunca preguei, então vai ser a primeira vez. Né? E do mesmo modo, eu quero que os irmãos ministrem também. Quantos aqui que não ministram e querem ministrar? Levante a mão, que eu não vou colocar ninguém no estreito, né? Só vou convidar quem quer. Deixa eu ver. Quem mais? Tem mais? Tem mais irmãos aí? Vamos ver lá fora, ver se lá fora tem mais alguém que quer ministrar. As crianças. É muito importante, né, nós incentivarmos. Tenho certeza que Deus irá usar vocês. Eu creio. Vem? Se aprofunde na palavra, busque, né, porque nós sabemos, como eu digo, que discípulo tem que andar com o cesto cheio. Tem muitos aqui que enchem linguiça, irmãos. Discípulo, né, que serve o Senhor, ele anda com o cesto cheio. Como na multiplicação dos peixes, né? Vem dizer o texto que a partir do momento que ele partiu, a multidão comeu, ainda sobrou 12 cestos. Não é por acaso, Deus fez sobrar para estragar, né? Não, sobrou 12 cestos cheios.
No mesmo modo que eram 12 discípulos. Agora esses discípulos vão dar com o cesto cheio, alimentando o povo. Aleluia. Então nós que somos discípulos, temos que buscar este pão. Onde está o pão? É na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Então, se alimente desta palavra, que eu tenho certeza que Deus vai usar vocês. Então nós já vamos programar os pregadores que levantaram as mãos, para a próxima campanha em nome de Jesus.